Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nessa, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Eu e o meu companheiro inseparável, Felipe Viana, vamos estar batendo um papo hoje sobre antinutrientes. Oi, doutora Aline. Oi, Valéria. Boa noite, Odete. Boa noite, Renata. Boa noite, Rose. Boa noite, Rita. Boa noite, boa noite. Boa noite, Moreira Júnior. Seja bem-vindo. Boa noite, Lu Dionísio. Tudo bem? Boa noite, Adriana. Boa noite, Andréia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Já já, Felipe Viana aparece por aí para a gente bater um papo. Então, antes dele chegar, deixa eu falar para vocês sobre o nosso clube de leitura, que está bombando, hein? Clube de leitura, nós já estamos na quinta aula, tá? Terminamos nessa semana passada o quinto capítulo do livro. O livro que nós estamos estudando no clube de leitura é esse aqui, ó. Por que Engordamos, do Gary Taubes. Tem sido uma viagem absolutamente maravilhosa poder estudar o livro, né? Porque o livro, depois que eu estudo, ele fica assim, ó. Poder estudar o livro e depois montar as apresentações que a gente está fazendo lá no clube de leitura. Realmente está muito, muito legal. Foi uma ideia que me ocorreu que está valendo muito a pena. Pelo menos para mim está valendo muito a pena. Estou tendo um excelente aprendizado com essas aulas. E acredito que o pessoal que está lá no clube está gostando bastante também. Eu não sei se vocês sabem, né? Quem está aqui hoje ou quem vai escutar essa live depois, eu disponibilizei a aula 1 do clube de leitura, referente à introdução desse livro. Ela foi disponibilizada gratuitamente para que vocês pudessem ter acesso, né? E fazer uma degustação do clube de leitura. Então a aula já está disponível para vocês darem uma olhada, tá certo? Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o clube de leitura, basta dar um pulo lá. Deixa eu colocar o link aqui. Ela tá no YouTube, tá? Deixa eu ver aqui. A aula tá no YouTube, tá certo? Tá aqui. Eu acabei de publicar o link aí para vocês, quem quiser ir assistir, tá? E lá na minha biografia também tá lá para vocês poderem assistir, tá certo? Então, a aula 1 gratuitamente para vocês. Falar também da nossa live que teria agora às 19 horas, infelizmente não vai acontecer, tá? A Ellen Lacerda, que é a minha convidada, ela teve um problema pessoal durante o final de semana e não conseguiu resolver o problema no final de semana. Então vai ser só essa live aqui com o Felipe, onde nós vamos falar de antinutrientes. O Felipe já entrou aqui, deixa eu ver. Tá? Vamos lá. Aguardando aí o Felipe entrar. Olá, boa noite. Vamos entrando, vamos entrando. Felipe Viana. Tá me vendo? Tô lhe vendo. Agora tô mais não. Você saiu. Vamos nessa, vamos aguardar ele entrar aqui de novo. Deve ter dado algum tilt lá na internet dele. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele entra agora. Felipe Viana recusou. Bom, não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos entrando. A gente vai batendo um papo aqui antes disso. Quarta-feira, né? Hoje é dia de tomar o Bendazol, hein? Albendazol, está certo? Pode tomar, fica à vontade. A gente vai conversar na quarta-feira na nossa reunião da Rebelião, tá? Então, para quem não conhece, a gente tem um canal lá no Telegram onde a gente bate um papo com a galera da Rebelião toda quarta-feira, 7 horas da manhã. Agora eu tô ligando de novo. Cheguei, Você desligou na minha cheguei. cara, meu irmão. Boa noite. Rapaz, esse bicho ficou dando problema aqui. Ele ficou enviando solicitação e recusando, enviando. Vixe, aí eu saí do Instagram e entrei de novo. Agora deu certo. Sabe o que é isso, cara? Eu vou te dizer o que é isso. Tu não paga a tua conta de telefone e dá essas coisas. Esses celulares mais antigos, se você não pagar, não tem internet. Você acredita? Acredito, cara. Acredito no negócio desse. Incrível. Altran, queria iniciar essa live agradecendo por fazer parte da terceira jornada aí da Rebelião. Aê! Podia falar? Podia falar? Não. Não pode. Assim, nem todo mundo sabe das novidades que vão ter nessa terceira jornada. Mas você já era uma presença garantida, né? Porque na segunda Rapaz. jornada o pessoal só faltou comer o meu fígado porque você não tava.
Não, o pessoal me chama às vezes de Felipe Altran, você sabe disso, né? Não sei se me chama de Henrique Viana. Não, nunca me chamaram de Henrique Viana, não. Ô, rapaz. Pois é, cara, essa terceira edição da jornada vai ser mais Quem, barra pesada do que as outras, viu? quem acompanhar aí vai saber o que é que a gente tá falando. Meu amigo Altran tem convidados de peso. É Não vou verdade. falar mais nada, não. Não vou falar mais nada, não. É verdade, é verdade. Em breve teremos mais informações a respeito da terceira edição da jornada. Por enquanto, Isso. saibam que vai ter e saibam que o elenco da terceira edição está absolutamente incrível e vocês estão diante de 2 palestrantes da terceira edição da Jornada Rebelião Saudável. Não é só porque eles veem a gente toda semana que vai desfazer da gente, né, Altran? É claro. Oxi, Pelo tá amor doido? de Deus. Muito Altran, bom. quando Meu amigo, você... me conte sobre essa história dos Sim. antinutrientes aí que o pessoal começou a lhe perguntar. Rapaz, eu tava até tentando abrir meu Instagram aqui, não consegui no computador. Quando eu falei com você na semana passada, eu fiz uma postagem sobre, republiquei, né? Acho que foi do My Estilo Life, falando sobre antinutrientes. Porque a gente já fala disso há tanto tempo que a gente não acha que vai causar um rebuliço tão grande. Enfim, aí a postagem falava que existia antinutrientes em alguns vegetais específicos e o que eles causavam, mais ou menos isso. Aí quando eu fui ver nos comentários no outro dia, tava lá a confusão. Era gente revoltada, era gente me jurando de morte, era dizendo, agora eu vou viver de luz, não pode comer mais nada. Aí eu digo, por isso que eu falei, Altran, hora da gente falar de novo. De novo, mais uma Nutrientes. vez. Eu acho Mais uma que vez. na história do podcast da Rebelião Saudável, eu acho que deve ter uns 15 a 20 podcasts só sobre essa história de antinutriente. É impressionante. Verdade. A gente não consegue derrubar esse mito de que as plantas são inócuas, né? Que as plantas não fazem nada. As plantas, elas foram agentes divinos, né? Então, criadas por Deus para satisfazer os desejos humanos. Só isso. Aquelas vontades doidas de comer uma manga rosa. Só estão lá para isso. Para satisfazer essa... Exatamente. Né? Então, é impressionante, cara. Mas eu acho que é um bom tema, né? Um bom tema para a gente conversar. Tem muita coisa interessante. Eu estou lendo um livro novo só sobre um tipo de antinutriente, para você ter uma ideia. É mesmo, esse daqui, ó. Sim. Superfoods, que eu inclusive Já vi, falei mas não sobre li. ele no vídeo que eu publiquei hoje. Eu mostrei os dados dele. Os dados são dele, eu vi o vídeo. São dele. Inclusive, ó, para o pessoal que está vendo aqui, daqui para cá é tudo sobre vegetais, antinutrientes e não antinutrientes. Então, ou seja, não é uma coisa inventada por nós. Ninguém está inventando essa história, tá certo? Então tem uma fundamentação muito importante e precisa o pessoal entender, Felipe, de onde é que vem essa história. Sim. Porque assim, a gente passou durante muito tempo, né? Desde que a gente teve lá na década de 50 a demonização da gordura saturada, né? E a elevação dos vegetais para a categoria de entidades divinas, né? Aí isso é desde a década de 50. Quando a gente chegou na década de 70, com o movimento hippie e a galera assim muito light e tal, a gente teve uma publicação de um livro, eu esqueci o nome do livro agora, mas o livro falava de que a gente não conseguiria ter alimento suficiente para sustentar toda a humanidade, que a gente só conseguiria fazer isso se fosse através dos vegetais, né? Então, gradativamente, a gente começou a declinar o consumo de carne e a aumentar o consumo de vegetais. A tal ponto da gente ter os vegetais sendo colocados como se você não comer, salvadores. você morre. Né? Salvadores. São os nossos salvadores e se você não comer, você morre. O problema é que quando você analisa o nosso passado, né, e aí é onde está a questão, a maioria dos nutricionistas não faz a mínima ideia sobre história evolutiva e sobre evolução. E vou lhe confessar que se eu não tivesse contato com você desde o meu 6º período de nutrição, eu também não ia ter, não. Talvez tivesse, porque eu sempre procurei estudar, mas ia demorar muito mais, Altran. Não tem esse conhecimento em graduação, nem espero que não tem. Não tem. Na nutrição não existe essa questão de evolução. E aí o que é que acontece? A galera acha que alimento ancestral é o pão,
porque estava lá na ceia, na última ceia de Cristo, entendeu? E agora que Aí, tem pão 377 grãos, agora que deve ser não assim é também. pão, não, e tem um pão agora com grãos ancestrais. Eu vi. Fiz até um post Ai, sobre o ai, ai. assunto. Meu Com grãos Deus. ancestrais. Eu digo, vala-me Deus do céu. A galera fica inventando coisas de uma maneira. É um negócio impressionante, cara. Porque é tudo para se certificar de continuar vendendo muito algo que eles sabem que não faz bem, mas as pessoas que estão comprando não sabem. Aí se mete nas enrascadas, né? Sim. Porque a ideia todinha, eu não acredito em teoria da conspiração, essas coisas, eu não sou muito fã disso, não. Mas, cara, que essas empresas que vendem essas coisas estão satisfeitas e querem continuar vendendo, elas querem continuar vendendo. Com Não certeza. importa se essas porcarias vão te causar diabetes, doença cardiovascular, não interessa. Elas querem continuar vendendo. E aí a indústria farmacêutica vem e aproveita. Porra, se os caras estão adoecendo, eu vou fazer um remédio para controlar esse negócio, né? Sim. E agora, vamos voltar lá para a questão dos antinutrientes. De onde é Sim. que vem essa história dos antinutrientes, então? Vamos entender duas coisas. Na história evolutiva do planeta, nós somos os recém-chegados. Exato. Nós somos os recém-chegados, nós somos bebezinhos. Na história evolutiva do planeta, as plantas já estão aqui há muito mais tempo do que nós, galera. Muito mais tempo do que nós. Certo? Então, os organismos fotossintetizantes, eles apareceram primeiro no planeta, para depois aparecerem os organismos que fazem o uso do oxigênio, os organismos aeróbicos. Porque até o aparecimento dos organismos fotossintetizantes, nós não tínhamos oxigênio na atmosfera. Então, não tinha como ter vida animal. Certo? A vida iniciou com os vegetais. Tá? Então, os organismos aeróbicos só surgiram depois que o oxigênio se fez presente na atmosfera. Tá? Então, as plantas são muito mais antigas. Agora, vamos pensar o seguinte. Imagina a seguinte cena. Tá certo? Você está na praia. Hã? Ah, tá. Pessoal, teoria da conspiração. Você está na praia, tá certo? E você, estando na praia, você está naquela brincadeira, você se enterra até o pescoço. Não tem a brincadeira de se enterrar até o pescoço, Sim. né? Aí você se enterra até o pescoço, tá certo? E aí o que acontece? Você é enterrado até o pescoço, e aí de repente a galera monta um campo de futebol e você está enterrado até o meio do pescoço, no meio do campo de futebol. Imagina a cena. Certo? E aí a galera começa a jogar bola e começa a passar perto de você. Qual é o seu desespero em perceber que você não consegue sair do lugar porque você está enterrado até o pescoço e as pessoas estão jogando bola ao seu redor? Agora você imagina que isso aí é o desespero de uma planta que não pode fazer absolutamente nada quando chega uma vaca perto dela. Porque ela não se movimenta, ela não pode sair correndo, ela não tem dente, não tem garra, não tem nada. A única coisa que ela pode fazer, e ela evoluiu isso ao longo de milhões e milhões de anos, são substâncias químicas, um arsenal bioquímico para destruir ou para impedir que os herbívoros comam ela. E aí, assim, a coisa funciona como um jogo de gato e rato. Certo? Aí, dessa pai. Dessa Papai pai, Densa. inclusive eu vou tirar uma dúvida que o papai desse me perguntou, que eu disse eu vou falar com o Altran, sobre comunicação entre plantas. Ah, Ele tá. viu aí, não sei aonde. Certo. Boa. Uhum. Vamos conversar sobre isso aí. Uhum. Então, o que é que acontece, pessoal? Os nutrientes fazem parte, os antinutrientes fazem parte, então, desse arsenal bioquímico que as plantas desenvolveram para impedir ou evitar que os herbívoros a consumissem. E aí a coisa começa assim. A planta desenvolve o veneno e o herbívoro, por seleção natural, acaba desenvolvendo um antídoto. Aí a planta desenvolve outro veneno. Aí ele desenvolve outro antídoto. E assim, sucessivamente, esse jogo de gato e rato existe desde que se começaram a comer plantas no reino animal. Não estou nem falando da gente, não, tá certo? Estou falando aqui dos herbívoros propriamente ditos, tá? Então, os antinutrientes, eles são substâncias de defesa das plantas, tá? Eles não são substâncias que as plantas fizeram de boazinhas e que vão fazer bem, nada disso. São substâncias antinutrientes de defesa das plantas, tá? Ok. Agora,
existem duas classes de antinutrientes, certo? Os compostos que a gente chama de compostos primários e os compostos que a gente chama de compostos secundários. Qual é a diferença? Existem antinutrientes que têm uma função para a planta além da função de defesa, como é o caso, por exemplo, do fitato, como é o caso, por exemplo, do oxalato, tá? Que são nutrientes, são antinutrientes, melhor dizendo, que a planta usa no processo de reprodução, no processo de nutrição dela, a gente vai já falar. Mas existem antinutrientes que não servem de nada para a planta. São antinutrientes que são utilizados exclusivamente para a defesa. Tá? Então, os antinutrientes, que a gente chama de compostos primários, são antinutrientes que são utilizados para a planta poder crescer, para a planta poder se desenvolver. E os antinutrientes, que são chamados compostos secundários, são exclusivamente de defesa. Tá certo? São venenos mesmo que a planta produz para a defesa. Tá? Muito bem. Uma coisa que é muito importante, e aí já entra na questão da regulamentação, né, da questão política mesmo. Não sei se você sabe, Felipe, mas a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que em indivíduos que possuem uma alta ingestão de vegetais, se haja uma complementação, um consumo maior de alguns minerais, dentre eles o zinco, dentre eles o ferro, dentre eles o cálcio. Por que isso acontece? Por conta dos antinutrientes. A própria Eles Organização quelam Mundial da esses Saúde, minerais. Eu já ouvi exatamente. falar disso, Altran. A própria Organização Mundial da Saúde recomenda que se consuma mais minerais quando você tem uma dieta muito rica em grãos e cereais. Porque os grãos e cereais são ricos em antinutrientes, especialmente o fitato, que é um quelante para íons divalentes. Né? Agora, Felipe, vamos pensar assim. Qual seria a parte mais livre de antinutrientes a parte mais livre de antinutrientes de um vegetal? Seguindo o que a gente já falou muito sobre adequação biológica, né, Altran? Frutos, de modo geral, né? Exatamente. Então, os frutos que contêm no seu interior as sementes são as partes menos contaminadas por antinutrientes. Quando eu falo menos contaminadas, não significa que são livres de antinutrientes. Tá certo? Existem frutos, inclusive, que são bem tóxicos. Tá? Quais são os mais, Altran? Os Sabe assim, de mais cabeça? tóxicos, Os principais, assim. as solanáceas, que são as famosas nightshades, né? Que são a berinjela, o pimentão, o tomate. Essas são bem tóxicas. Tá? Essas são as que complicam mais. Tem muita gente que tem problema quando consome as nightshades. Tá? Eu, particularmente, evito um pouco. Certo? Essas que eu falei para você, berinjela, pimentão, tomate, elas fazem parte da família das solanáceas. Uhum. Tá? Então, a parte menos tóxica dos vegetais são os frutos. Tá? E isso é bem claro de entender. Por quê? Porque os frutos eles têm a função de estimular o consumo pelos animais. Os animais consomem os frutos, né? E ao consumir os frutos, disseminam as sementes. Certo? Então, os frutos são a parte do vegetal que teria a menor quantidade de antinutrientes. Mas mesmo assim, eles ainda possuem. Tá? Mesmo assim, eles ainda possuem. Agora, qual seriam as partes vamos dizer assim, de quantidade intermediária de antinutrientes? Aí seriam as partes vitais do vegetal. Caule, raiz e folha e flor. Né? Que são as partes que não são essenciais, vamos dizer assim, a flor até mas não são essenciais para a reprodução em si, já que a flor vai gerar o fruto, né? Então vamos pensar que são a raiz, o caule e a folha são menos tóxicos, porque são mais tóxicos do que os frutos, mas menos tóxicos do que os bebês das plantas, que é onde a gente tem a maior toxicidade de toda, que é o quê? Nas sementes. Certo? Então, as sementes são as estruturas dos vegetais que têm a maior carga de antinutrientes. Tá? Então, folha, caule, raiz tem menos. Né? Fruto tem menos ainda. E o que tem mais são as sementes. Numa escala assim, geral, são as sementes. Agora, mesmo dentro dessa escala, se a gente pensar nos frutos,
Ainda tem frutos ainda menos tóxicos, como é o caso da abóbora, por exemplo, tem muito pouco antinutriente. E tem frutos mais tóxicos, como é o caso da berinjela, do pimentão, do tomate, que são as solanáceas. Tá? Então você tem aí sempre um espectro de ação. Tá? Sim. Aí vem a pergunta, Felipe, que é a pergunta importante para o pessoal entender. Esses antinutrientes, eles podem ser positivos para o nosso corpo? Existe a possibilidade de eu extrair benefício de consumir os antinutrientes? Essa é uma pergunta importante, tá? Sim, E a pergunta importante. resposta é depende. Depende de quê? Depende, número um, do antinutriente que estiver sendo falado e depende, número dois, A da dose? quantidade que você vai utilizar. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no seguinte, vamos pensar no fitato. O fitato ele tem algumas propriedades, já tem identificado algumas propriedades que, dependendo da quantidade que você ingerir, você consegue obter alguns benefícios, benefícios inclusive anti-câncer. Tá? Vamos pensar no outro antinutriente aqui, por exemplo, a capsaicina. Capsaicina é um antinutriente presente na pimenta. É exatamente a substância É que o dá o que dá aroma o. da Uhum. pimenta, certo? Que é exatamente para evitar que a gente coma, né? É. Só que a gente tem alguns benefícios provenientes da capsaicina, inclusive benefícios que têm a ver com a associação de fitoquímicos que dá para aproveitar. Né? Outro antinutriente que dá para a gente também aproveitar de forma positiva é o sulforafano. Né? O sulforafano, que a gente encontra nos vegetais da família das crucíferas, que é o repolho, o couve-flor, o brócolis. O brócolis tem bastante. O sulforafano ele é tão tóxico que nem a planta consegue ter sulforafano na sua Nem estrutura. a Ela tem planta aguenta. Nem a planta aguenta. Ela tem duas substâncias separadas. Aí quando o bicho vai lá e mastiga, as duas substâncias se juntam, aí se transforma no sulforafano. E aí é o sulforafano que executa todas as funções tóxicas que ele tem. Mas já tem alguns estudos in vitro mostrando que o sulforafano pode ser utilizado contra câncer. Né? Então a gente tem essa dualidade. E essa dualidade é dada pelos efeitos horméticos que essas substâncias possuem. E o que é hormese? Hormese é aquela história de a dose faz o veneno. Pouquinho ajuda seu corpo a se desenvolver. Muito pode ser tóxico e pode te matar. Certo? É aquela história do veneno, né? Depende aí totalmente da dosagem. E Uhum. se a gente aplicar para um princípio bem básico, que eu acredito que muita gente daqui já fez ou faz, principalmente mulher, semente de mamão, né, Altran? Pronto. Se aproveita pelo. Semente de mamão é um exemplo bem claro, né? Que ela é um irritante da mucosa intestinal, estimula você a ir ao banheiro, estimula você a defecar, né? Uhum. E ela é utilizada exatamente com esse objetivo. A pessoa está com prisão de ventre, está com constipação e usa a semente do mamão. Mas aqui que está o ponto importante. As pessoas precisam entender que a semente do mamão, ela não é boazinha Isso. porque está fazendo você cagar, não. A semente do mamão, a semente do mamão, ela é um irritante do teu intestino. E aí, ela estimula o teu intestino a jogar fora as fezes que estão lá. Por quê? O fato dela ser irritante do intestino, o intestino quer jogar fora o mais rápido possível. Esse que é o grande lance. Certo? Então, Perfeito. essas substâncias, os antinutrientes, eles podem ser usados de forma positiva. Mas atenção, tá? Atenção. É importante entender isso. Esse uso de forma positiva não é um uso sem efeitos colaterais. Tá certo? Precisa ter muita atenção com relação a isso aí. Porque há sempre o risco de você. Porque quando você consome o vegetal, você está comprando aí, você está consumindo um pacote de substâncias químicas. Você não está consumindo. Não é como você pegar sol. Você está pegando sol. É só isso. Não, você está consumindo um pacote de substâncias químicas que pode te trazer algum tipo de malefício se você consumir em grandes quantidades. E como a gente não tem ainda a justa medida da quantidade que nós podemos ou não podemos consumir, então a gente fica sem saber exatamente qual é a dose recomendada, qual é a dose ideal. Mas que Uhum. existe a possibilidade de você ter um efeito hormético, existe. Tá? Existe sim. Né? Agora, é bom lembrar que os fitoquímicos que são tão cultuados
pelas pessoas, né? Inclusive tem aquele livro que chama Qual a Cor da Sua Dieta, né? Não tem esse livro? Né? Exatamente para você comer o arco-íris, né? Comer as cores do arco-íris, essa coisa toda. Esses fitoquímicos que são extremamente cultuados, eles são, na realidade, antinutrientes também. Eles não agem estimulando o seu corpo porque eles têm funções benéficas. Eles agem agredindo o seu corpo. E ele reage. Aí, o nosso corpo reage se fortalecendo. O princípio da hormese é o mesmo princípio do exercício físico. Eu começo a fazer academia aqui com 5 quilos fazendo exercício por bíceps, e daqui a pouco esses 5 quilos me deixam doído, me deixam cansado, mas daqui a pouco eu aumento para 6, para 7, para 8. Por quê? Porque o meu músculo vai se fortalecendo com aquela agressão que eu estou realizando. Tá? Então, os antinutrientes podem, na realidade, são agressores. Agora, se a quantidade for pequena, eles podem ter um efeito positivo, certo? Particularmente, eu prefiro não ter esses efeitos positivos, tá? Eu prefiro, se eu for para obter a hormese, eu prefiro a hormese do sol, eu prefiro a hormese da sauna, eu prefiro a hormese do frio, eu prefiro a hormese do exercício físico, tá? Ao invés da hormese proveniente de substâncias químicas. Eu prefiro. É porque acertar a dosagem é muito complicado, né, Aldrin? Acertar a dosagem é complicado, os estudos são muito preliminares. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do resveratrol. O resveratrol é um fitoquímico que entrou na moda por conta daqueles estudos epidemiológicos que sugeriam que se você bebesse uma taça de vinho por dia, você teria efeitos positivos na sua saúde. Né? Esses estudos epidemiológicos são estudos que, na realidade, eles são uma comédia do ponto de vista científico. Né? Não faz absolutamente nenhum sentido esses estudos epidemiológicos. E é óbvio que o vinho, nesse estudo, ele é um marcador de renda. Não é uma substância que tem lá dentro que está fazendo você viver mais, não. É um marcador de renda, porque o vinho é mais caro do que bebida ruim, do que cachaça, do que cerveja. E por conta disso, as pessoas que bebem vinho são pessoas que têm uma renda maior. E a gente sabe que longevidade está intimamente conectado com educação e com renda. Sim. Então, não é porque você toma vinho que você bebe mais, que você vive mais. Tá? É porque você tem uma renda maior, é porque você tem uma condição de vida melhor, aí você toma vinho. Mas não é o vinho que está fazendo você viver mais. Né? No entanto, isso gerou a hype do resveratrol, que é um fitoquímico um dos fitoquímicos que a gente encontra na uva. E o resveratrol é muito pesquisado hoje em dia. Né? Só que você toma pílulas de resveratrol concentrado, porque a quantidade de resveratrol para influenciar na longevidade é o equivalente a 100 taças de vinho. Que é uma desculpa para beber vinho, mas essa aí não vai colar, essa não cola, tá entendendo? E assim, cara, será que vale eu consumir vinho que tem álcool, que é deletério, que é uma toxina, que não tem efeito positivo nenhum para obter resveratrol? Seria a mesma coisa que eu dizer que vale a pena eu consumir açúcar para obter o açúcar mascavo para obter um pouquinho de mineral que tem lá naquela estrutura, porque não passou pelo processo de purificação. Não faz sentido nenhum. Tá entendendo? Não faz sentido nenhum. Então, se você quer ter benefício do resveratrol, você vai ter que tomar uma cápsula com resveratrol concentrado. Não adianta vinho. E essa cápsula com resveratrol concentrado, ela pode, na realidade, ela vai agredir o teu fígado para o teu fígado se fortalecer. Eu não gosto muito dessa ideia. Certo? Eu gosto muito do meu fígado, certo? Eu não gosto muito dessa ideia, tá? Mas, cada um com seu cada qual, né? E aí vem a pessoa que vai consumir as coisas e, bom, cada um consome o que quiser, tá? Mas os antinutrientes, para resumir essa parte, os antinutrientes podem sim ser positivos para a saúde através dos efeitos horméticos que eles podem gerar no nosso corpo. Antes de você começar a falar dos pontos negativos, que irão ter vários, o que deve ter de gente aí, que já falam, né, que a gente que nós somos terroristas nutricionais, o que deve ter de gente aí pensando ou falando isso, meu amigo, não é brincadeira. A galera adora chamar a gente de terrorista nutricional, né? Eu acho massa. Eu gosto, né? Eu acho legal também. esse negócio de ser terrorista. Eu gosto. Né? Porque no final das contas nós estamos tocando terror, né? E eles estão tendo que se virar para poder estudar, para encontrar argumentação, para conversar com a gente.
né? Sinal que Mas a vamos gente lá. está indo na direção A gente contrária do está indo fluxo na neutral. direção contrária. Essa história de ir para onde todo mundo está indo não me agrada muito, não, sabe? Desconfie, meu Porque eu amigo, não tô, desconfie. porque eu não tô lá na frente para saber para onde esse povo está indo. Uhum. Só para ir acompanhando, se esse povo estiver indo para o abismo, a pessoa é problema, Uhum. né? Porque a galera fica falando dessa história, mas quando você pega assim os bois, que tá um atrás do outro, né? E aí o que tá na frente e o que tá atrás só vê o furico do que tá na frente, né? Lá da frente tá indo pro abate. E os outros não estão nem sabendo o que é que tá acontecendo, estão indo junto. Vai Né? por tabela. Então, vai por tabela. Prefiro me abster desse caminho. Certo? Também. Muito bem. Vamos falar de alguns dos principais antinutrientes que existem, né? Vamos começar pelo mais clássico de todos, que é o fitato, né? Sim. O fitato, que é derivado do ácido fítico. O ácido fítico, pessoal, é um ácido de 6 moléculas de carbono e ele tem, cada carbono desse, ele tem um grupamento fosfato. E aí esse grupamento fosfato é carregado negativamente. Daí ele não ser chamado de ácido fítico, mas sim de fitato, que é o sal desse ácido fítico, né? Depois de ele estar ionizado, né? E aí esse ácido fítico é carregado por 6 cargas negativas. Adivinha o que acontece com ele? Ele atrai tudo que tiver carga positiva. Então íons divalentes são o alvo preferido dele. Quem são os íons divalentes, meu amigo Felipe? Cálcio, zinco, manganês, magnésio, todos são íons divalentes, né? Eu acho que ficou muito claro agora quando a gente fala em antinutrientes. Então, uma coisa é ser nutriente para a planta e outra coisa é ser um antinutriente para a gente. Então, exatamente. ele quela, ele se cola, sequestra. Resumindo aqui, Altran, falando no popular, se você comer no almoço uma pratada de fígado com couve refogado, com bem muito couve refogado, aqueles minerais ali que você iria absorver, talvez... Você vai ter talvez diminuição. não, vai ter uma diminuição considerável. Vai ter uma diminuição considerável, tá? Isso considerável mesmo, por conta da presença do fitato. É interessante, Felipe, porque o fitato, ele tem uma função para a planta. Sim. Ele está na semente, certo? Ele está nas sementes, então ele vai estar no feijão, ele vai estar no arroz, ele vai estar no trigo, ele vai estar na semente, porque a semente, quando está lá no solo, ela precisa de minerais, certo? Então, se ela precisa de minerais, ela precisa de estruturas que busquem esse mineral, porque ela não pode sair pegando os minerais, certo? Ela não tem essa possibilidade. Nem então, suplemento. ela usa o fitato para atrair esses minerais para ela e assim ela conseguir germinar. E aí, o que é que a gente faz? A gente entope a nossa refeição de semente. Arroz com feijão. Olha aí que maravilha. Eita glória. Agora você bateu em outro pilar básico aí da graduação de nutrição, viu? Tem que ter arroz com feijão, senão as pessoas não vivem, né? Arroz com feijão é tipo uma necessidade básica do brasileiro, né? Se não tiver arroz com feijão, a gente está destruindo a cultura do nosso país. Né? Isso, arrumei uma briga tão grande isso na graduação com isso aí. Mas em outra live eu conto essa história. Então, o fitato, pessoal, ele é um quelante de íons divalentes. Onde é que você vai encontrar mais fitato? Você vai encontrar bastante em folhas e tal, mas a maior parte você vai encontrar nas sementes, tá certo? Então, soja, feijão, arroz, trigo, sementes de todas as naturezas vão conter grande quantidade. Aveia. Opa! Né? Que o pessoal adora. A queridíssima. É outra briga nossa. Né? A queridíssima. Queridíssima aveia, né? Todos esses que eu falei são sementes. E as sementes são ricas em fitato, que vão atrapalhar o processo de absorção de qualquer tipo de cátion, qualquer cátion divalente, qualquer íon divalente de cargas positivas, vai sofrer com o contato com o fitato, tá? Todas as sementes, tá? Vamos lá, próximo. Vamos falar do oxalato, né? Que é o assunto do vídeo que eu coloquei hoje, é o assunto do livro que eu tô lendo, né? O oxalato, pessoal, mais uma vez, vocês estão vendo aí o sufixo ato, né? Que vem de sal, né? Então, o oxalato
fitato é o sal de um ácido, tá? E o ácido é a forma, na verdade é um sal não, é uma forma ionizada do ácido, né? Então, no caso, é o ácido oxálico, que quando ele se ioniza na presença de água, ele se transforma no oxalato. O oxalato, pessoal, ele é utilizado pela planta para vários fundamentos, várias funções. A primeira função é defesa, porque o oxalato ele se condensa na forma de ráfides. As ráfides são como se fossem agulhas. E essas agulhas, elas têm a capacidade, são agulhas microscópicas. Tem, tá? tem imagem no Google, Tem né? imagem. Você bota lá ráfides, você vai ver. Eu coloquei a capa do post que eu coloquei hoje, são ráfides. Tá? Então, essas ráfides, elas são agulhas que se acumulam nas articulações do nosso corpo. Podem se acumular nos tecidos moles, podem se acumular até mesmo causando problemas neurológicos, se acumulando no tecido nervoso. Certo? Então, essas ráfides, pessoal, elas são extremamente deletérias. Tem uma planta, como é o nome? Eu sempre esqueço o gênero da planta. É aquela Comigo Ninguém Pode? Sim, do que você falou hoje no vídeo. Sabe sim. qual é? Ela é de um gênero, vou dizer aqui o nome do gênero. É o gênero Dieffenbachia. Certo? Gênero Dieffenbachia. Essa planta, que é a Comigo Ninguém Pode, tá? Obrigado, Frank. Muito obrigado. Essa planta, que é a Comigo Ninguém Pode, ela é uma planta que tem uma quantidade gigantesca de oxalato. E todo mundo sabe que quem tem Comigo Ninguém Pode, ou melhor, quem tem animais, não deve ter Comigo Ninguém Pode no jardim. Porque se o animalzinho comer a Comigo Ninguém Pode, ele morre. E ele morre exatamente pela presença de oxalato. Certo? Então, o oxalato ele tem esse nível de problema. Tá? E o oxalato dentro do nosso corpo, a gente tem uma quantidade de oxalato muito pequena que a gente produz. A maior parte do oxalato que a gente excreta pela urina vem da nossa dieta. Tá? A gente excreta normalmente entre 20 e 40 miligramas de oxalato por dia. Tá certo? Desses 20 a 40 miligramas, metade vem da nossa dieta, outra metade a gente que produz no metabolismo natural do nosso corpo. Certo? A principal substância que dá origem ao oxalato no nosso corpo é a vitamina C. Então, o metabolismo da vitamina C gera produtos de oxalato. Então, já vamos entender uma coisa. Se eu consumo muita vitamina C, tabletes de Redoxon, de Cebion, de 1 grama, de 2 gramas de vitamina C, eu vou produzir muito oxalato por consequência no meu corpo. Quem faz essa produção é o fígado. Então, ao contrário dos outros antinutrientes que são detoxificados no fígado, o fígado não detoxifica o oxalato. Na verdade, o fígado produz oxalato para ser jogado fora pelos rins. O principal órgão de eliminação de oxalato são os rins. Certo? Por isso que o excesso de oxalato, lá no caso do Liam Hemsworth, né, o irmão do Thor, não é o Thor, hein? É o irmão dele. Por isso que ele contraiu uma pedra nos rins. Porque ele estava fazendo todos os dias um smoothie de espinafre, que é rico em oxalato. Cada porção de espinafre tem 200 miligramas de oxalato. Ele botava 5 porções de espinafre no smoothie dele. Então, imagina aí a quantidade de oxalato que ele estava ingerindo. Fora o que ele produz, ainda mais o exógeno. Só o espinafre. Certo? Porque ele também complementava com leite de amêndoas, que é outra bomba de oxalato, e ainda botava pasta de amêndoas também, se não bastasse. E aí botava uma proteínazinha vegetal para dizer que estava comendo proteína. Isso era todo café da manhã. Não deu 6 meses para as pedras nos rins começarem a se formar. Ei, o cara aguentar tomar isso aí de café da manhã por 6 meses, o cara tem que ser corajoso, viu? É demais, macho, pelo amor de Aí Deus. quando o cara diz, não, como um omeletezinho, um ovinho com bacon, né? Ovo todo dia enjoa. Meu amigo, é uma bagaceira dessa. O cara Já pensou? É doido. Pois é. E o que aconteceu com ele foi uma pedra nos rins no ano de 2020. Ele foi capa da Men's Health. E ele, na declaração dele, ele disse, eu achei que estava fazendo alguma coisa saudável. Hoje eu estou muito mais cuidado. Esse é o problema. Esse é o problema, que as pessoas fazem sem saber, entendeu? As pessoas fazem sem saber, meu amigo. As pessoas acham que estão fazendo uma coisa positiva para o corpo, na realidade elas estão detonando o corpo por dentro.
Porque o cara não vai tomar um negócio desse, não, vou tomar para daqui a 6 meses ter uma pedrinha ali. O cara faz isso Não, na melhor das o cara intenções, toma entendeu? na melhor das intenções, porque é divulgado que suco detox, é divulgado que suco verde é coisa boa, né? É divulgado que se você for vegano, você vai ter mais energia, você vai ser mais forte, você vai ser mais isso, tá entendendo? E aí, o que acontece é que as pessoas acabam sempre sobrecarregando o fígado, sobrecarregando os rins, trazendo esses malefícios para si, entendeu? Aí alguém vai dizer assim, ah, Henrique, mas eu conheço fulano de tal que toma suco verde há 15 anos e nunca teve nenhuma pedra nos rins. Tá, pergunta como é que estão as articulações dele. Pergunta como é que está a velocidade de raciocínio dele. Pergunta como é que está a saúde de maneira geral dele. Ah, mas tá tudo bem. Não tem nada disso. Massa, ele é a mutação que vai. Isso, É a exceção que corrobora a regra que eu estou falando aqui. isso, Tá? isso, isso. Gente, não adianta vocês virem para cá com exemplos mirabolantes de pessoas que comem essas coisas e que se dão bem, não, porque essas pessoas são a exceção que confirma a regra. Não é à toa que 86% das pessoas que se tornam veganas deixam de ser veganas em 2 anos. Hum. Tá entendendo? Então, não me venham com churumelas, tá? Então, o oxalato, pessoal, além de dar problema de pedra nos rins, né, porque ele se liga com o cálcio e forma oxalato de cálcio, que é a principal tipo de pedra nos rins que é colocado para fora. Além dele dar problema nas articulações, de dar problema neurológico, tem uma série de outros problemas que são colocados, que são decorrentes do excesso de oxalato na alimentação. De acordo com esse livro que eu mostrei para vocês, o Toxic Superfoods, a gente tem como lidar com no máximo 200 miligramas de oxalato por dia. Não mais do que isso. Certo? Só que se você pensar em espinafre, beterraba, batata doce e leite de amêndoas, você já está consumindo aí pelo menos 5 vezes a quantidade de oxalato que você pode consumir. Altran, isso aí que você falou, ponto fundamental. Eu sempre tento trazer os exemplos para o que a gente vê na nossa prática, né? Eu não sei seus pacientes, mas muita gente chega, pelo fato de não se dar bem com leite, empurra leite vegetal na dieta. Leite vegetal. Leite vegetal. Um dia que eu vi uma amêndoa com teta, meu amigo. Leite vegetal. Aí pega o diabo do leite vegetal de amêndoa. Caríssimo. Caríssimo. Aí reclama do preço da carne, mas pega um bicho daquele caríssimo e bota na vitamina de manhã e bota pro filho tomar e não sei o quê. Ou leite de soja, ou leite de amêndoa. Fica evidenciado aí outro problema grande disso aí que você tá trazendo, né? Rapaz, essa história do leite de amêndoas, cara, já é um problema bem sério, sabe? Porque o que é que acontece? O leite de amêndoas, ele não só é rico em oxalato, como, além disso, ele é também extremamente deletério para o meio ambiente. Muito, mas muito pior para o meio ambiente do ponto de vista de destruição do meio ambiente do que o leite de vaca. Entendeu? Sim. Então, aí a gente já entra no outro assunto que é realmente muito pertinente, mas que não é o objetivo da live, né? Sim. Então vamos lá. Falamos do fitato, falamos do oxalato, tá? Agora vamos falar de outra categoria, os goitrogênicos, tá? Os goitrogênicos é outro problema muito sério. Não sei se você está percebendo isso, mas hoje todo mundo tem tireoidite Hashimoto. Hoje todo mundo tem hipotireoidismo, todo mundo tem hipertireoidismo, todo mundo tem a tireoide ferrada. Desregulado. Todo mundo está desregulado. Os goitrogênicos são substâncias que vêm, o nome goitrogênico vem de goiter, que é bócio em inglês, tá? Que, se eu não me engano, a origem dessa palavra é alemã, tá? Mas goiter é bócio em inglês. Então, os goitrogênicos, eles geram goiter, eles geram bócio, tá? Então, são substâncias que atuam diretamente na tireoide, causando problemas na tireoide e fazendo com que você não consiga absorver o iodo e, sem aproveitar o iodo, você não consegue fabricar os hormônios da tireoide. E tá em outro alimento santo, né? Que você vai dizer daqui a pouco. E tá em outro alimento santo, né? Tá em todas as sementes, mas ele vai ser encontrado principalmente nas leguminosas, tá? E as leguminosas incluem feijão, incluem lentilha, inclui grão de bico,
fava, inclui nossa querida não, nossa, não, ninguém querido, pô. Só nossa. Só nossa, soja, né? Então, a soja, que hoje você encontra em absolutamente todo buraco, onde você se virar, você tem soja em ultraprocessado e em processado. Vai Estão comer empurrando qualquer soja coisa, em tudo, tudo, tudo. tudo tem soja, certo? Tudo tem soja. E a soja, ela é rica em goitrogênicos também, certo? Então, é muito, muito, muito complicado. Mas vamos lá, a soja não tem só goitrogênico. A soja tem um outro tipo de antinutriente também, que são os fitoestrogênios. Que aqui nós já estamos num departamento de ordem ainda mais complicado. Fito significa planta, tá? E estrogênio, hormônio feminino. Fitoestrogênio são substâncias nas plantas que mimetizam, são parecidas com o nosso hormônio feminino. Então, o que é que nós estamos vendo hoje? Cada vez mais, nós estamos vendo adolescentes do sexo feminino se tornando cada vez mais portadores de SOP, portadores de uma série de problemas, e adolescentes do sexo masculino começando a exibir características físicas femininas, como peitos maiores, como flancos, quantidade de pelos diferenciado, dificultando o processo de puberdade. Tudo isso tem a ver, claro, tem a ver com o BPA que está no plástico, tem a ver com tudo isso. Mas tem a ver também com alto consumo de soja. Entendeu? Os homens eles estão perdendo a masculinidade por conta do excesso de soja. Exatamente, Cecília. Meninos com mamas. Estão perdendo o excesso de masculinidade, estão perdendo a masculinidade por conta do excesso de soja na alimentação. A soja está literalmente emasculando os homens. Tinha um tempo que o leite de soja aí tava na moda com a moléstia, que o povo tomava sabor, não sei aquele A desse. Sabor. Eu não, tô fora. Era de banana, cara, de morango, de não sei o quê. O bicho é ruim, Eltran. Agora eu não tomava, não era por nada, por conhecimento, não. Porque eu não gostava mesmo do gosto. Ainda bem, ainda bem. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que durante muito tempo eu usei produtos da soja. Sei. Né? Usei não só a proteína da soja, como usei também leite de soja. Usei vários tipos de soja. Eu usei na minha vida pregressa. E você falou que sua testosterona... E a minha testosterona, depois que eu parei de usar soja e comecei a comer mais carne, ela literalmente dobrou. Ela saiu de 400 e pouco para 800 e pouco. Entendeu? Então, quer dizer, pode ser que não tenha sido a soja? Pode. Eu sou só uma pessoa. Tá? Mas me leva a crer que o fato de eu ter removido a soja da minha alimentação, né? Porque assim, eu também não removi 100%, porque vez por outra eu como chocolate. Sim. Tem soja. Que tem, né? Lá. Sim, vez por outra você faz não sei o quê. Tem soja também. Infelizmente não tem jeito de você se livrar da soja no mundo que a gente vive hoje, pessoal. Né? Infelizmente. Eu acho que a vida como ela é concebida hoje, a gente está num ponto sem retorno. É tipo assim, a gente está saindo da praia e indo nadar até uma ilha, que fica a 10 quilômetros de distância. A gente passou do 5º quilômetro. Não dá era, meu amigo. Ninguém volta mais. Esse negócio agora é só para frente. Certo? Só para frente. Então, no caso da soja, eu não vejo uma diminuição do uso de soja nos alimentos, nos ultraprocessados e nos processados. Não vejo. Eu vejo só, na realidade, uma generalização desses problemas que eu acabei de citar. Agora, por que será, né? Excesso de fitoestrogênio. Por que será, né, Eltran? Por que será que tem soja em tudo? Por que será? Será um movimento econômico? Será tem mais interesse por trás? Cara, a soja é o grão mais produzido no mundo, né? É o grão mais produzido no mundo. As empresas que trabalham com soja, dentre elas a maior de todas, que é a Monsanto, que detém não sei quantas patentes diferentes de sementes transgênicas e etc. A Bayer comprou, não foi? A Bayer comprou. A Bayer, que é uma indústria farmacêutica, comprou a Monsanto. Então você imagina o tamanho. Imagina o tamanho dessa empresa. Imagina a bagatela
que essa empresa produz em termos financeiros no mundo todo. Não é brincadeira, meu amigo. Imagina uma empresa que vende remédios e quer ver você saudável, né, meu amigo? Então, bora pensar aí, né? Quem Né? quiser que... E aí, assim, para a galera que gosta de teoria da conspiração, é muito mais fácil controlar uma população que não é viril. Né? Com certeza, né, amigo? Muito mais fácil. É muito mais fácil você ter um rebanho com testosterona baixa. Muito mais sem testosterona. fácil. Muito mais fácil. Vamos só lembrar o seguinte. Vamos só lembrar do filme 300 de Esparta. Lembra só do filme 300 de Esparta? Tu assistiu esse filme? Foram só 300 para segurar aqueles guerreiros tudinho ali. Eles morreram no final. Mas foram só 300. Tu acha que aqueles meninozinhos ali que guerrearam de Esparta, tu acha que... foi criado no Sucuades? Tava tomando sucuades e comendo tofu? Tofu. Ai. Se eles estivessem comendo tofu, eles estavam tudo era tofudido, né? Porque até o nome é feio. Não tinha, né? Então, galera, deixa eu dizer para vocês, é muito importante essa questão dos fitoestrogênios, entendeu? Muito importante, tá? Vamos ver o que mais. Lectinas. Lectinas. Vamos falar do nosso querido glúten. Sim. Né? Lectinas são proteínas que existem nos vegetais, tá certo? E são proteínas que têm uma característica especial de se ligar a carboidratos que estão na membrana plasmática dos animais. Então, o glúten, que na realidade são duas proteínas, né? Que é a gliadina e a glutenina, né? A avenina, que está na aveia, a risina, que está no arroz, né? Esqueci o nome da do milho agora, mas é alguma coisa ina também. Porque é tudo da mesma família, né? Então, essas substâncias, elas quando são ingeridas, elas se grudam nesses carboidratos que estão na membrana da célula e causam estrago nas células. E aumentam a permeabilidade intestinal. E é esse aumento da permeabilidade intestinal que faz a gente absorver pedaços, restos de alimento, e esses restos de alimento acabam contaminando o sangue, que acaba produzindo os anticorpos contra os nossos próprios organismos. E aí nós temos o nascimento das doenças autoimunes, que é o assunto desse livro aqui. E a gente vai cair mais uma vez no que você falou. Aí, ó, isso aí. Problema de... Mais uma vez, todo mundo virou moda e Hashimoto, Altran. Isso, né? Hashimoto é doença autoimune, virou moda. Virou moda ter Hashimoto. Exatamente por quê, cara? Por conta do excesso de lectina que a gente tem na nossa alimentação. Cara, trigo é um negócio assim que tá em todo buraco. Sim. É barato, gostoso, vicia e sempre tá pronto. Todo buraco que você tem trigo. Entendeu? Todo buraco você tem trigo. Então, só voltando, cara, a gente esqueceu de falar de uma coisa importante. Dos fitoestrogênios, as chamadas... Meu Deus, como é o nome? Que o pessoal usava anteriormente para ajudar na menopausa, para diminuir os efeitos da menopausa. Putz, esqueci o nome agora. São fitoestrogênios também, que é a gliadina e a genisteína. Meu Deus, o nome tá na ponta da língua. Esqueci, não lembro agora. Isoflavonas. As isoflavonas de soja. Pensei que em 3 anos, pela primeira vez, ver você esquecendo, mas é não, tá aqui. Caixão, o pessoal inclusive, ajudou aqui, ó. Isso é barra óleos pesada. E essenciais, a Isabela falou da isoflavona. Pois é, a gliadina e a genisteína são isoflavonas, que são fitoestrogênios também. Gente, o negócio é tão pesado que eles vendem isoflavona concentrada, igual como vende frutose para adoçar as coisas. É tipo assim, já que esse povo tá morrendo mesmo, vamos acabar de matar, né? Nossa Senhora. É moral. Cara, ainda tem outros antinutrientes que a gente pode comentar. Por exemplo, as saponinas, né? Que são presentes também em várias folhas, né? Os taninos, né? Para quem não sabe o que é o tanino, são aquelas substâncias amargas que a gente percebe quando você toma um vinho, por exemplo, né? Que está mais amargo, é o tanino que você está percebendo.
né? Então, cada uma dessas substâncias são chamadas de antinutrientes e recebem esse nome porque eles causam algum tipo de problema quando ingeridos em excesso. Mas a gente tem que fazer a justiça, né? Nós temos que ser justos aqui e falar para o pessoal que existem formas de diminuir a Sim. presença desses antinutrientes nos alimentos, tá? Então, esse livro aqui é só sobre isso. Hoje eu estou só mostrando o livro, né? Tá top, Piotr. Tem que ser assim Esse mesmo. livro é só sobre isso. Eu não sei por que eu estou mostrando esse autor, né? Mas Aham. Fica a dica aí. fica a dica, né? Esse livro, Eat Like Human, do Bill Schindler, fala especificamente sobre isso, que é exatamente as técnicas que nós desenvolvemos para diminuir a agressão dos vegetais para o nosso corpo. E essas técnicas, muitas vezes, são técnicas baseadas são técnicas baseadas no uso de ideias que mimetizam outros animais. Por exemplo, deixar de molho o feijão é uma ideia que mimetiza o papo, que é um órgão que existe nas aves. Olha Entendeu? só. Então a gente extraiu daí. A gente olhou para a ave e disse, cara, eu vou fazer a mesma coisa, vamos ver se eu consigo comer. Porque se eu comer feijão cru, sem colocar de molho e sem cozinhar, dá problema. Dependendo do tipo de feijão, dá problema mortal. Olha só. Entendeu? Então a gente desenvolveu colocar de molho, a gente aprendeu o tempo que a gente tem que cozinhar, a gente aprendeu a germinar broto de bambu, Fermentar. broto de feijão, a gente aprendeu a fermentar, a gente aprendeu a colocar, até argila é utilizada pelos antigos para colocar por cima do fruto ou por cima do tubérculo, aí é colocado no fogo, e aí a própria argila, ao endurecer, ela extrai boa parte das toxinas daquele Não tubérculo. sabia não, não sabia não dessa. A gente aprendeu a cozinhar, a gente aprendeu a fazer o que o pessoal da América Central faz com o milho, né? Os mexicanos fazem, que é a nixtamalização. Nós desenvolvemos diversas técnicas especiais que ajudam a gente a diminuir a toxicidade presente nos vegetais. Sim. Tá? Agora, é sempre importante entender isso. Ajuda a diminuir. Uhum. Não ajuda a eliminar. Tá? Tem que entender isso de forma muito clara. Não vai eliminar os problemas. Vai ajudar a diminuir os problemas. Sim. Certo? Então, por que eu estou sendo tão enfático em relação a isso? Porque a gente não pode esquecer que os vegetais eles podem causar problemas. E muitas vezes a gente recebe no nosso consultório pessoas que estão cheias de problema e a gente vai achar que é a carne, vai achar que é o leite, vai achar que é o ovo e esquece de ver os vegetais. Eu me baseio muito nas nossas lives, assim, para minhas condutas nutricionais, sabe, Otran? Pode acreditar. E olha, eu vou lhe dizer, inclusive hoje eu atendi uma mulher, ela estava, sabe onde? Atendi ela de 7 horas da manhã, ela estava na Suíça, lembrei, ela estava na Suíça. O que é que eu fiz com ela? Ela ex-vegetariana, né? Aí ela introduziu um pouco de carne na alimentação, mas se sentia inchada ainda, muito mal-estar. O que é que eu disse? Olha, talvez você vai estranhar o que a gente vai fazer aqui, mas eu vou ter que reduzir vegetais de você. A quantidade, você está consumindo muita coisa e muita bagaceira de grão e semente, sabe? Um exemplo hoje, eu não tenho nem dúvida, daqui a um mês essa mulher vai estar muito melhor. Porque, ó, já faz 2 anos aí que a gente atende, né? Tu um pouquinho menos, mas mais ou menos isso. Olha, a diferença quando o pessoal... Primeiro, não é que tem que excluir totalmente. Pode excluir vegetais. Não é que tem que excluir. Mas que quando você respeita esse princípio de adequação biológica, preferindo os que causam menos danos, meu amigo, o ganho de saúde que você tem é gigantesco. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. O segredo é o seguinte. Primeiro passo. Escolha as partes vegetais menos tóxicas. Então, eu prefiro os frutos. Tá? E esqueça as partes mais tóxicas. Deixe de comer semente. Isso. Okay? Esse é o primeiro passo que você deve seguir. Segundo passo, use uma estratégia para
diminuir a toxicidade. Ou coloque de molho, ou faça fermentação, germinação, o que quer que seja, e cozimento, tá? Pois é, tiroteio de peido, é isso aí, feijão e grãos é isso mesmo. Então, evite as partes mais tóxicas dos vegetais, tira as sementes da jogada, prefira os frutos, use os processos necessários para diminuir a toxicidade se você for comer sementes. Pronto. E tá? a quantidade dos vegetais vai depender muito de sua individualidade, né, Altran? E A outra quantidade coisa... dos vegetais vai depender muito de individualidade, por isso é que a gente estimula tanto a autoexperimentação, né? Claro, e outra coisa, nem toda refeição você tem que consumir vegetal, não. Se você quiser jantar aí ovo com carne moída, você vai estar muito bem alimentado. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que tem que ter alguma coisa... É obrigatório comer vegetais. E não é. Pelo contrário, é desobrigatório. Pois é. Pois é. Show de bola. Show de bola. Rapaz, essa não foi uma live, não. Essa não foi uma live, não, Altran. Foi um semestre de graduação aqui, viu? Quem tiver aí. Quem viu, viu. Quem viu, viu. E tinha gente perguntando se ia ficar salva, né? Vai ficar salvo sim. Sempre fica salvo aqui no meu canal. Fica salvo lá no canal do Felipe. Vai também pro YouTube e vai também pro podcast da Rebelião Saudável. Todo canto você acha. Exatamente. Galera, fica ligado que em breve teremos muitas novidades sobre a Jornada da Rebelião Saudável, terceira edição, tá? Fica ligado aí. Top. Tá top essa daí. Não vou falar mais nada, não. Eu sei que vão me perguntar, mas eu não vou falar mais nada, não. Próxima semana, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos por aqui. Combinado. Até a próxima segunda. Valeu, meu amigo. Valeu, Tchau. meu amigo. Boa noite, todo mundo. Tchau, valeu.